Pessoal, reação de simples troca acontece sempre quando a gente tem um elemento simples mais reativo do que o elemento composto. Ou seja, no caso dos metais, o elemento simples ele vai trocar de lugar com o cátion. E no caso dos ametais, o elemento simples vai trocar de lugar com o ânion. Então, sempre que esse elemento simples for mais reativo do que no caso dos metais, o cátion do elemento composto, ele vai ter uma reação de simples troca. Então, a tabela da reatividade é assim: a gente tem os mais reativos, que são os metais alcalinos, que é a família 1A, seguido pelos metais alcalinos terrosos, família 2A, seguido pelo alumínio, pelos outros metais, depois pelo hidrogênio e por último os gases nobres, que é o cobre, tem a prata, tem o mercúrio, tem o ouro. Então esses metais aqui, eles são muito bons para a gente fazer, por exemplo, objetos de decoração, porque eles, como eles não reagem, eles acabam tendo uma durabilidade maior. Então eles são bons para fazer objetos de decoração. Então aqui, por exemplo, se a gente pegar uma palha de aço e colocar ela numa solução de sulfato de cobre, essa solução aqui é azulada. E a palha de cobre, a palha de aço, ela é cinza. Então na hora que a gente mergulha, como o ferro ele é mais reativo do que o cobre, aí eles vão ter uma troca de lugar. A gente vai formar sulfato de ferro, que é uma solução esverdeada, e cobre. Esse cobre aqui ele vai grudar na palha de aço, e a palha de aço vai ficar meio na cor de terra, que é a cor do cobre. Daí a gente também reagiu o cobre com nitrato de prata. A gente também vai ter uma reação, a gente vai formar outra solução e prata sozinho. Esse daqui é quando a gente mergulha, por exemplo, o fio de cobre nessa solução. O fio de cobre vai ficar acinzentado, porque a prata que vai ficar sozinha, ela vai grudar no fio de cobre. Então, toda essa linha de reatividade aqui, ela foi feita por tentativa e erro. Eu pegava um elemento metálico, mergulhava numa solução de metal e via o que acontecia. E fazendo isso várias vezes, aí foram fazendo essa fila de reatividade. Então, se o metal, se o elemento simples ele for mais reativo do que o cátion do elemento composto, vai ter a reação simples troca. Aqui agora a gente vai fazer uma reação de simples troca entre metais ácidos, com ácidos ou com água. Então, o ácido ele é composto por hidrogênio. Então, todo elemento que é mais reativo do que o hidrogênio, a gente vai ter a reação. Então, por exemplo, se a gente pegar zinco e misturar com ácido clorídrico, a gente vai ter a reação de simples troca e liberação de gás hidrogênio. Agora, se a gente pegar qualquer um dos metais nobres, como ele é menos reativo do que o hidrogênio, nenhum metal nobre reage com ácido. Agora, no caso da água, só os metais do grupo 1A, que é os alcalinos, e alguns do grupo 2, que eles vão reagir com a água na temperatura ambiente. A água também é formada pelo hidrogênio. A reação dos metais do grupo 1A com água geralmente são reações bem violentas. Se a gente pegar, por exemplo, o sódio e misturar com água, a gente vai, por exemplo, explodir o recipiente que a gente está fazendo a reação química. Ela libera bastante calor. Agora, no caso da reação de simples troca entre ametais, o elemento simples, ou seja, o ametal, ele vai trocar de lugar com o ânion, ou seja, de carga negativa, se ele for mais reativo do que o ânion do elemento composto. Então, agora a fila de reatividade ela é flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Então, se o elemento simples ele for mais reativo do que o ânion do elemento composto, a gente vai ter reação. Aqui, por exemplo, se a gente pegar o cloro e reagir com essa reação aqui, o ânion é o iodo.
se a gente for ver o cloro, ele é mais reativo do que o iodo. Então vai ter a reação. A gente vai trocar o cloro de lugar com o iodo. Se a gente reagir de novo o cloro com essa reação aqui, a gente vai ver o bromo. O cloro é mais reativo do que o bromo, então também vai ter a reação. Então sempre é um elemento simples mais um elemento composto, formando um elemento composto mais um elemento simples. Esse elemento simples, se ele for mais reativo do que o ânion ou do que o cátio, vai ter uma reação de simples troca. No caso dos ametais, o elemento simples troca de lugar com um elemento de carga negativa, e no caso dos metais, o elemento simples troca de lugar com um elemento de carga positiva. Tudo bem?